Eu sou filho de um desaparecido político, vi uma história incomum na maioria dos garotos. Eu nunca entendi exatamente por que minha mãe ficou tanto tempo presa, meu pai desapareceu. Algo que durante a ditadura a gente não tinha nem como levantar esse tipo de informação. Eu olhei para a minha vida e falei, caramba, eu tenho essa história para contar. E essa história tem que ser contada não focando no meu pai, mas focando na minha mãe. Porque o meu pai, ele teve duas participações em dois momentos chaves da ditadura, mas a minha mãe, quem desde o começo viveu tudo. O começo, o meio e o fim. Tragicamente, minha mãe começou a apresentar sintomas de Alzheimer. E eu vi aquilo e falava, caramba, essa memória toda importante que minha mãe, que deveria escrever o livro sobre meu pai, está se apagando. Eu preciso correr contra o tempo. E comecei a escrever um livro, mergulhei na minha própria vida, na história do meu pai, na história da minha mãe. E lancei o Ainda Estou Aqui, que é um jogo de palavras com o fato do meu pai ter sido desaparecido político, mas a sua presença ainda está aqui, e o fato da minha mãe perder a memória e ela repetir essa frase um dia no meio da mesa para todos nós, ainda estou aqui. E o livro foi publicado 1 ano e meio depois que eu comecei a escrevê-lo, e foi muito precioso, porque foi uma resposta assim, àqueles que desconhecem a história, desconhecem as mazelas da ditadura militar, que retrata uma família que não era uma família de guerrilheiros, era uma família de brasileiros, de democratas, que, como muitas famílias, sofreram por causa do regime militar. Algumas sofreram mais, outras sofreram menos. A minha sofreu um bocado. Quando eu comecei a escrever o livro, eu falei, já que é para mergulhar nessa história, mergulha. Imagine o que teu pai pensava enquanto estava sendo torturado. Imaginei. Imagina sua mãe escutando os gritos do seu pai torturado. Imaginei. Imagine o que sua mãe sentiu quando descobriu que o marido tinha sido morto. Fui nessa, entendeu? Quando tem uma dor dessa, você tem que ir em busca dela, né? E eu acho que o papel do escritor é ir fundo na busca do sentimento, né? Do sentimento da época, né? E eu fui. Você sabe que o meu primeiro livro, Feliz no Velho, é o meu olhar sobre as mulheres, né? O olhar de um garoto de 20, 21, 22 anos, né? É um olhar de quem também está procurando entender e buscar carinho, amor, sexo, aprendendo com elas e tal. O meu segundo livro, Blackout, que é um livro de ficção, a personagem feminina, ela é muito de segundo plano. E as pessoas me acusavam, você é um cara que não entende as mulheres. Isso ficou na minha cabeça há muitos anos. E eu falava, como você que tem 4 irmãs, adora mulheres, foi criado num lar sem homens e com mulheres, minha avó, minha mãe, 4 irmãs, e não tenho nenhum irmão homem e não tenho pai, pode ser tão negligente na hora de escrever, né? E eu fui aprendendo como é escrever para as mulheres, através do teatro. E comecei a gostar, porque eu acho que a mulher ela tem muito mais conflitos, muito mais contradições do que o homem. O mundo do homem ele é muito retilíneo, ele é muito objetivo, o homem é muito prático. E a mulher, nas suas confusões do papel social, de ter que ser mãe, esposa, e ao mesmo tempo profissional como o homem, ela é muito mais um personagem muito mais rico. E, por outro lado, a mulher, a partir dos anos 50, 60, ela passou a ser retratada de uma forma diferente pela dramaturgia, porque antes
Se você pegar de Shakespeare até Machado de Assis, até Jorge Amado, a mulher sempre é cultuada pelo homem, ou é a filha ou é a esposa. Só que a partir da emancipação feminina, dos anos 50, 60, essa mulher é uma mulher que também trabalha, não é mais aquela mulher que fica sonhando em casar. Ainda a luta continua, né? Eu achei que tem mulheres que ganham menos que homens, eu sei que elas sofrem. O assédio é algo que é abominável, o assédio na rua, o assédio no trem, no ônibus, no trabalho. A luta continua, mas eu acho que elas estão, e a gente, com a ajuda dos homens, a gente vai conseguir chegar a uma sociedade igualitária, não só em relação às mulheres, mas em relação a todos os tipos de desejos sexuais, em relação às formas do corpo, ao deficiente, ao magro, ao não magro, ao cego, ao careca, quer dizer, enfim. É uma sociedade tolerante, democrática, que não existe um padrão de comportamento. E eu que comecei a carreira de cadeirante nos anos 80, vi a transformação do Brasil, né? Hoje em dia, por exemplo, eu pego muito metrô e agora praticamente eu nem dirijo mais, eu só ando de metrô e de ônibus. Então, acho que eu que comecei há muito tempo, vi a transformação da sociedade e tem um pouco a ver com essa redemocratização dos espaços, né? Livro é demais, né? Putz, assim, é difícil, é duro no mundo de hoje, a gente tem muita rede social, né? Muito ruído ao redor, no sentido, não ruído de barulho, mas ruído de informações, né? A tentação de você ficar no celular trocando mensagens, em rede social, dividindo opiniões e compartilhando, dando risada ou se emputecendo, é enorme. Mas livro, ele tem uma magia, né? Porque ele requer uma concentração que essas outras mídias, né? Não te obrigam, né? O livro hoje ele ganha mais importância até do que no passado, porque a gente vive um mundo de tantos apelos, né? Que talvez o livro seja uma forma quase de meditação, de você ficar sozinho no seu espaço e sem ser perturbado por ninguém, né?